Há madrugadas em St. Mary Mead em que a neblina abraça o vilarejo como se ocultasse antigos segredos. Naquela manhã de outubro, a atmosfera trazia algo indefinido, um silêncio carregado de expectativa pairando entre as casas, os jardins e a velha reitoria. Da janela de sua sala, Miss Marple observava, enquanto o orvalho reluzia sobre as margaridas de Michaelmas. Não era apenas o início de mais um dia comum. Havia no ar o sussurro de que algo fora do habitual estava prestes a ocorrer. Do outro lado da rua, o movimento junto ao portão da casa paroquial chamava a atenção. As lanternas, costumeiramente guardadas para festividades, eram alinhadas ao longo do caminho de pedras, e figuras se agitavam ao redor do cemitério anexo. Miss Marple reconhecia a eficiência enérgica de Martha Clemente, esposa do pároco, e a dedicação de Lucas Ralston, jovem tesoureiro da igreja, ocupados com os preparativos para a procissão das lanternas de Todos os Santos. A movimentação contrastava com o sossego habitual. O reverendo local, Charles Hampton, acompanhava os trabalhos enquanto jovens voluntários plantavam anjos topiários e organizavam trilhas para a procissão. Um ar de antecipação e inquietação tomava conta do ambiente, e até mesmo os pássaros pareciam hesitar antes de romper o silêncio. Miss Marple atravessou a rua, carregando sua cesta de flores para a igreja, e logo se juntou a Martha Clemente. Os assuntos do vilarejo se entrelaçavam com as pequenas preocupações do dia a dia. A disposição dos anjos, as recomendações do reverendo e a ansiedade de Lucas, sempre com os olhos fixos nas janelas da reitoria, como se aguardasse algo ou alguém. A relação entre Lucas e Helena, sobrinha do reverendo, ainda recém-descoberta, tornava o clima mais denso. Miss Marple, sempre atenta às nuances do comportamento humano, guardava mentalmente cada detalhe, sem comentar. O velho cemitério, com lápides desgastadas e teixos retorcidos, transformava-se em cenário quase sobrenatural à medida que a névoa se intensificava. A viúva Ada Brooks, cuidadora dos canteiros de ervas desde a morte do marido, era vista recolhendo angélicas e outras plantas, murmurando sobre presságios e o estranho movimento da terra antiga. Enquanto isso, o novo sineiro da igreja, Basil Morton, aproximou-se, comentando sobre a força das energias espirituais e sobre o véu entre os mundos, que naquela noite, segundo ele, estaria especialmente tênue. Martha Clemente se mantinha prática, preocupada com a execução perfeita da procissão, enquanto Lucas, dividido entre a organização e o nervosismo, ajudava a posicionar lanternas e anjos de sebe pelo cemitério. Miss Marple percebia o clima de suspense crescente, pequenas tensões, olhares trocados, frases sussurradas e o nervosismo dos jovens voluntários. A noite caía rapidamente e a neblina envolvia tudo, transformando o familiar em estranho. As últimas lanternas foram acesas, iluminando trilhas de pedra e criando sombras dançantes entre os túmulos. Naquele momento, enquanto o grupo começava a se dispersar, Miss Marple, parada próxima ao antigo arco de teixo que dividia o jardim da reitoria do cemitério, percebeu algo fora do lugar. Uma figura alta, pálida, movia-se de modo estranho, quase flutuando através da névoa. Por um breve instante, a figura pareceu perceber que era observada, parando abruptamente antes de desaparecer, rapidamente entre as sombras. Miss Marple trocou um olhar silencioso com Martha, mas não disse nada. O jovem Lucas, ao notar o ocorrido, apressou-se até as lanternas para checar se tudo estava em ordem. Quando todos olharam de volta, a figura havia sumido. Guiando-se por sua curiosidade,
Miss Marple aproximou-se do arco. O chão úmido, marcado pelas chuvas recentes, exibia pegadas nítidas, sapatos estreitos, de sola trabalhada, com a trilha terminando de modo abrupto ao lado de uma velha mesa-túmulo coberta de musgo. O mistério apenas começava, mas ela preferiu guardar suas observações para si mesma. O grupo retornou à reitoria, ainda inquieto. O reverendo e Marta discutiam as tarefas do dia seguinte. Lucas mantinha o olhar distante, e a viúva Brooks recolhia suas ervas com pressa incomum. Miss Marple, mais uma vez, sentiu aquele velho instinto se acender, a certeza de que eventos importantes e perigosos se desenrolariam nas próximas horas, impulsionados tanto pela superstição quanto pelos segredos humanos enterrados sob a superfície calma do vilarejo. No início da noite seguinte, a neblina adensou-se ainda mais. Miss Marple caminhou devagar pelo cemitério, lanternas iluminando pequenas ilhas de visibilidade, enquanto as vozes dos preparativos ecoavam entre as pedras. O ensaio do coral, conduzido na igreja, servia de âncora de normalidade, mas nem todos pareciam tranquilos. Rosie Allen, soprano conhecida pela voz clara, mostrava inquietação, murmurando sobre sombras e presenças. O grupo, apesar do nervosismo, tentava seguir a rotina. Saindo da igreja, Lucas insistiu em acompanhar Rose até a rua principal, e Miss Marple seguiu discretamente. A neblina era tão densa que as vozes mal se distinguiam. De repente, um grito agudo cortou o silêncio. Rose, em choque, caiu de joelhos junto ao velho arco. O regador de metal, derrubado, derramava água sobre o solo revolvido, que brilhava com um estranho tom fosforescente. Lucas ajoelhou-se para acudir Rose, enquanto Miss Marple se aproximava, atenta. Questionada, Rose murmurou ter visto o fantasma, curvado sobre a terra, cavando. A aparição, segundo ela, vestia branco e desapareceu assim que percebeu ser observada. O pequeno grupo, atraído pelo alvoroço, examinou o local. Todos notaram o brilho incomum da terra. Basil Morton reforçou o clima sobrenatural, atribuindo tudo a forças de outro mundo. Miss Marple, porém, fez mentalmente anotações sobre detalhes físicos: terra remexida, pegadas, um leve cheiro de cal misturado ao solo. Aquela noite, enquanto a neblina cobria o vilarejo, o mistério se aprofundava, e Miss Marple sentia que apenas uma investigação cuidadosa traria luz à verdadeira natureza dos acontecimentos, muito além dos véus do sobrenatural que dominavam as conversas em St. Mary Mead. Na manhã seguinte aos eventos da noite, a rotina em St. Mary Mead continuava, mas a sensação de mistério havia se espalhado entre todos. O rumor sobre o fantasma do cemitério tomava conta das conversas. Miss Marple, com sua calma habitual, dirigiu-se à igreja para ajudar na organização das flores, mas seu olhar atento já buscava novas pistas. No caminho, cruzou com Marta Clemente, que mostrava preocupação tanto com Rose quanto com o impacto do incidente sobre os preparativos da procissão. A tensão era palpável. Muitos já evitavam passar pelo arco do cemitério. Rose, ainda abalada, permaneceu na sacristia, sob o cuidado protetor de Marta. Lucas Ralston, sentindo-se responsável, tentava acalmá-la e também manter-se atento ao que se passava ao redor. Miss Marple, ao chegar, pediu educadamente para examinar o inário de Rose, um gesto aparentemente simples, mas fruto de sua percepção aguçada sobre detalhes pouco notados. Ao folhear o livro, Miss Marple notou manchas de terra argilosa e uma folha de angélica prensada nas páginas, ambas vindas do canteiro de ervas cuidado
por Ida Brooks. A jovem Rose, confusa, jurava não ter se aproximado do jardim de ervas. Aquela contradição intrigou Miss Marple, que deduziu que alguém, de propósito ou não, teria manuseado o livro com mãos sujas de terra vinda daquele canteiro. Essa pista física era mais concreta do que qualquer rumor de aparição. Durante a manhã, Basil Morton, animado por suas crenças espirituais, tentava convencer o grupo de que forças sobrenaturais agiam na vila. Ele mencionava antigos relatos de aparições e sugeria rituais para apaziguar espíritos, obtendo atenção principalmente dos mais impressionáveis. Marta Clemente, pragmática, desviava o foco para a segurança dos preparativos e ao bem-estar da comunidade. Ida Brooks, por sua vez, reforçava as superstições locais, atribuindo à névoa e aos fenômenos naturais o retorno de espíritos antigos. A vila dividia-se. Parte dos moradores alimentava o clima de medo, parte buscava explicações racionais para cada fato estranho. Enquanto a névoa persistia, Miss Marple voltou ao local onde as pegadas terminavam abruptamente, junto à velha mesa-túmulo. A chuva leve da noite anterior havia suavizado as marcas, mas ainda era possível perceber vestígios de terra remexida e sinais de que algo ou alguém estivera ali após o horário do incidente. Analisando o solo, ela encontrou resíduos de cal virgem misturados à argila. Sabia, por leituras e experiências anteriores, que a cal podia produzir um brilho fosforescente em contato com umidade. Explicação científica para o fenômeno visto por Rose e os outros. Lucas aproximou-se, visivelmente dividido entre aceitar a explicação racional de Miss Marple e o desejo de crer em algo extraordinário. Em conversa discreta, ela explicou a ele o efeito químico da cal, questionando se ele ou alguém teria levado esse material ao local. Lucas negou, mas demonstrou desconforto, sugerindo que outros poderiam ter acesso ao galpão de ferramentas da igreja. Pouco depois, Miss Marple pediu a Marta para verificar o galpão. Encontraram o local trancado, mas, ao abrirem, perceberam que parte das ferramentas estava fora do lugar e uma pá apresentava resquícios de cera de vela derretida no cabo. Miss Marple analisou. A vela fora usada para criar aderência e evitar que a pá escorregasse das mãos. Outra evidência de preparação deliberada, não de ação sobrenatural. Enquanto isso, Basil insistia que o fenômeno era prova de energias do além, argumentando com entusiasmo perante quem quisesse ouvir. Sua convicção reforçava o medo e a hesitação da vila. Marta, preocupada com o impacto de tais conversas, pediu ao reverendo Hampton que abordasse o tema durante o próximo sermão, a fim de tranquilizar os paroquianos e evitar pânico. Ida Brooks, sentindo-se observada, passou a limitar suas atividades noturnas no jardim de ervas, evitando que desconfiassem de suas idas e vindas. O clima de desconfiança, alimentado tanto por relatos de aparição quanto por discussões sobre pegadas, fazia crescer o receio entre os moradores. Miss Marple, ciente da necessidade de clareza, reuniu Lucas, Marta e o reverendo, expondo suas observações. A terra específica encontrada no inário, o uso de cal, a manipulação da pá e o padrão das pegadas. Ressaltou que todos esses elementos apontavam para uma tentativa consciente de criar a ilusão de fenômenos sobrenaturais. Alguém aproveitava as crenças do vilarejo para encobrir algo mais terreno. O reverendo Hampton agradeceu pela análise, mas pediu cautela para não alarmar ainda mais a comunidade, sugerindo que as investigações prosseguissem de forma discreta. Miss Marple concordou, enfatizando que era preciso
distinguir entre superstição e fatos, e que apenas a busca paciente pela verdade revelaria o motivo real por trás dos acontecimentos. Com a chegada do inspetor local, Robert Slack, a análise dos fatos ganhou um tom mais formal. Miss Marple apresentou suas deduções e o inspetor, inicialmente cético quanto às teorias do sobrenatural, mostrou-se inclinado a considerar explicações práticas. Iniciou uma varredura pelo cemitério e pelo galpão de ferramentas, seguindo orientações de Miss Marple para colher novas evidências. Nos bastidores, a tensão entre os defensores da explicação espiritual e aqueles que buscavam respostas racionais crescia, dividindo opiniões e dificultando o diálogo. O mistério aumentava, e cada novo detalhe observado por Miss Marple aproximava o grupo da verdade. Os fenômenos tinham origem humana e não sobrenatural. A vila, embora ansiosa por uma resolução, permanecia atenta a cada movimento de Miss Marple e do inspetor, esperando que o véu de névoa finalmente se dissipasse, revelando não um fantasma, mas o verdadeiro motivo por trás dos estranhos acontecimentos daquela semana. Com a investigação mais centrada em fatos concretos, Miss Marple direcionou seus esforços para entender quem se beneficiaria com o clima de medo. As conversas discretas pela vila revelavam preocupações crescentes, não só com as aparições, mas também com questões financeiras relacionadas à igreja e ao próprio cemitério. Lucas Ralston, o jovem tesoureiro, tornava-se cada vez mais inquieto. Sua ansiedade diante das perguntas sobre o acesso ao galpão, a cal e o dinheiro da igreja não passava despercebida. Miss Marple notou sua hesitação toda vez que se mencionavam questões de recursos ou segurança patrimonial. Enquanto o inspetor Slack avançava na coleta de evidências, comparando pegadas, recolhendo amostras de terra e analisando o movimento noturno dos moradores, Miss Marple voltou a conversar com a viúva Ida Brooks. No jardim de ervas, a investigadora elogiou o cuidado meticuloso de Ida, ganhando sua confiança para examinar o antigo livro Razão do Cemitério. Entre registros sobre plantas e canteiros, Miss Marple encontrou anotações recentes com nomes de famílias e datas, além de observações estranhas indicando lotes prontos para reutilização. Vários desses nomes estavam riscados com tinta diferente. A letra não era da própria Ida. Intrigada, Miss Marple questionou a viúva sobre o significado dessas marcações. Ida, desconfortável, alegou tratar-se de notas administrativas do conselho da paróquia, embora sua expressão traísse incômodo. Na verdade, Miss Marple percebeu que alguém estava mapeando quais túmulos poderiam ser desocupados, possivelmente para fins lucrativos. Simultaneamente, surgiam rumores de que uma construtora local teria interesse em parte do terreno do cemitério para a edificação de casas. O reverendo Hampton, pressionado por dificuldades financeiras crescentes, debatia-se entre manter as tradições e buscar alternativas para equilibrar as contas da paróquia. Marta Clemente, sempre pragmática, sugeria que fosse feita uma consulta pública, mas o assunto era delicado e a possibilidade de realocar restos mortais antigos já causava desconforto em boa parte da vila. As noites seguiam envoltas em névoa, mas agora o foco das conversas mudava do fantasma para disputas de interesse. Lucas, cada vez mais acuado, passou a evitar os encontros no final do dia. Miss Marple, atenta ao padrão de seu comportamento, percebeu que o jovem se ausentava em horários coincidentes com novos relatos de perturbação no cemitério. Naquele fim de tarde, enquanto investigava sozinha,
Miss Marple ouviu movimentação discreta próxima ao arco de teixo. Aproximou-se em silêncio e flagrou Lucas ao lado de Basil Morton, o sineiro. Os dois conversavam em voz baixa, olhando de forma tensa para a área dos túmulos antigos. Antes de serem notados, Miss Marple recuou e esperou. Assim que os dois saíram, ela examinou o local, notando terra revolvida e vestígios de corda junto à base de uma mesa-túmulo, indícios de que tentavam remover ou abrir alguma estrutura de pedra. Durante o jantar na reitoria, Marta comentou, sem perceber o desconforto de Lucas, sobre a dificuldade financeira da igreja, os atrasos no pagamento de serviços e a queda nas doações. O reverendo, já cansado, confidenciou que a venda de parte do terreno vinha sendo discutida discretamente entre ele, Lucas e Basil, mas o plano enfrentava resistência da comunidade. O inspetor Slack, informado por Miss Marple sobre o conteúdo do livro Razão e os rumores de negociação do cemitério, solicitou explicações formais a Lucas. Sob pressão, o jovem hesitou, tentando justificar as marcações como preparação para reformas. A história não convenceu nem ao inspetor, nem a Miss Marple. Na manhã seguinte, Slack convocou uma reunião informal na sacristia com todos os envolvidos. Durante o encontro, foi revelado que Lucas havia retirado recentemente quantia significativa do fundo de arrecadação da igreja. Por motivos de segurança, alegou. O dinheiro, segundo ele, ficara sob sua guarda até que cessassem as perturbações no cemitério, temendo um possível furto. A explicação, no entanto, logo se mostrou frágil. O valor retirado correspondia ao valor proposto para o pagamento inicial do terreno à construtora. Basil Morton, confrontado, admitiu que vinha auxiliando Lucas nos preparativos noturnos, mas insistiu que acreditava nas manifestações sobrenaturais e apenas tentava proteger a igreja de energias do além. Miss Marple, então, demonstrou que a maior parte das evidências do sobrenatural tinha origem humana e era facilmente reproduzível com materiais encontrados no galpão. A pressão do grupo aumentou. Lucas, visivelmente abalado, acabou confessando. Planejava, junto com Basil, simular atividades fantasmagóricas no cemitério, criando temor suficiente para que os moradores evitassem o local e assim facilitassem a negociação silenciosa da venda dos lotes antigos. A cal misturada ao solo, as pegadas deliberadamente plantadas e as aparições com roupas brancas faziam parte do esquema. Lucas afirmou que sua motivação principal era proteger o futuro de Helena, a quem pretendia pedir em casamento, e restaurar a estabilidade financeira da igreja. O argumento, porém, soava cada vez mais como auto-engano e não uma justificativa legítima. Miss Marple, com serenidade, deixou claro que a busca pelo lucro, mesmo travestida de preocupação pelo bem coletivo, corrompe as relações e destrói a confiança. A ganância, disfarçada de zelo, transformara amigos em cúmplices e mergulhara o vilarejo num clima de medo e suspeita. O inspetor Slack anotou todas as confissões, alertando que caberia às autoridades locais decidir o desdobramento legal da situação. O reverendo Hampton, chocado, lamentou profundamente a escolha de Lucas e Basil, mas reconheceu que as dificuldades financeiras não justificavam manipulação ou engano. Ao final do dia, St. Mary Mead sentia o peso de verdades difíceis. O mistério do fantasma cedia lugar ao choque com as fraquezas humanas e o clima na vila já começava a mudar. Miss Marple sabia que restavam ainda questões a esclarecer, mas os principais responsáveis pelo medo e pelo tumulto
estavam, finalmente, expostos. Com a confissão de Lucas e Basil, a vila de St. Mary Mead mergulhou em discussões acaloradas. O choque inicial pela manipulação dos fatos rapidamente abriu espaço para um debate sobre o futuro do cemitério e da própria igreja. As lideranças paroquiais precisaram se reunir para lidar não só com a crise financeira revelada, mas também com o impacto social e emocional causado pela tentativa de negociar terras consagradas. O reverendo Hampton, pressionado por membros mais antigos da comunidade, realizou uma assembleia extraordinária na igreja. A população compareceu em peso. Havia desde anciãos que cultivavam memórias dos fundadores do vilarejo até famílias recém-chegadas, atraídas pela tranquilidade local. O ambiente, ainda carregado pela névoa dos últimos dias, tornou-se tenso à medida que cada um expressava sua opinião sobre o destino do cemitério. Marta Clemente, representando um grupo de voluntários históricos, defendia a preservação das tradições. Para ela, o respeito à memória dos que ali repousavam era inegociável. Não se trata apenas de túmulos, afirmou, mas do elo entre gerações, das histórias preservadas e da identidade do nosso povo. Outros, como Ida Brooks, reforçavam o argumento, lembrando que retirar restos mortais ou reutilizar túmulos seria uma afronta à dignidade daqueles que construíram a vila. Entretanto, parte dos moradores, especialmente jovens casais preocupados com o futuro e a possibilidade de melhorias, via na negociação uma saída pragmática para o impasse financeiro. Sugeriam que, com o lucro da venda, seria possível restaurar a igreja, investir em ações sociais e modernizar infraestruturas. Argumentavam que a tradição, embora valiosa, não deveria impedir o progresso e a sobrevivência da paróquia. Miss Marple observava os embates com atenção. O debate expunha divisões antigas, mas também revelava solidariedades antes ocultas. A tentativa de mudança forçada por Lucas e Basil havia provocado, paradoxalmente, uma onda de união. Famílias que quase não se falavam passaram a dialogar. Jovens e idosos buscaram entender as preocupações uns dos outros. O inspetor Slack, agora focado no relatório final, orientou que a decisão sobre o uso do terreno fosse feita legalmente e com ampla participação dos moradores. Enquanto isso, as marcas deixadas pelas noites de medo ainda ecoavam em comentários, olhares desconfiados e até mesmo em pequenas atitudes de distanciamento. A reconquista da confiança exigiria tempo. No cotidiano da vila, mudanças já se anunciavam. O número de voluntários para atividades paroquiais aumentou. Reuniões para organizar as festas religiosas passaram a contar com vozes novas. Jovens antes distantes agora propunham projetos de integração. Entretanto, a resistência a qualquer alteração estrutural no cemitério permanecia forte. Em uma das reuniões, Marta Clemente apresentou um histórico do cemitério, listando sepultamentos de gerações anteriores e mostrando o valor afetivo de cada área. Ela propôs um levantamento detalhado para identificar túmulos realmente abandonados, a fim de equilibrar preservação e necessidades práticas, sem recorrer à venda precipitada ou à desconsideração das famílias locais. Ida Brooks, movida pelo debate, abriu seu livro Razão para consulta pública, permitindo que descendentes e interessados revissem os registros e reclamassem seus direitos. Isso gerou reencontros e relatos emocionantes de famílias que há muito não visitavam o local de seus antepassados. Do outro lado, Helena, sobrinha do reverendo,
e pivô involuntária dos planos de Lucas, tornou-se símbolo da nova geração. Ela organizou um grupo de jovens para pintar bancos, revitalizar canteiros e organizar pequenos eventos para arrecadar fundos. A ideia era mostrar que renovação e tradição podem coexistir. Miss Marple, convidada a dar sua opinião, frisou que toda vila sobrevive porque encontra maneiras criativas de proteger o passado enquanto se adapta ao presente. Ela reforçou que nenhuma decisão duradoura nasce do medo ou da manipulação, mas do diálogo transparente. Sua fala ajudou a acalmar os ânimos e a aproximar os lados opostos. A mídia regional, ao tomar conhecimento do ocorrido, enviou repórteres que deram visibilidade ao debate. Isso pressionou ainda mais os envolvidos a agir com cautela e transparência. O reverendo Hampton, ciente do novo escrutínio, comprometeu-se a suspender qualquer negociação do terreno até a conclusão do levantamento histórico e do debate comunitário. Com a vida retornando gradualmente ao normal, as atividades da igreja e da comunidade ganharam novo fôlego. O episódio do fantasma transformou-se em tema de conversa, mas também em lição sobre os riscos da ruptura abrupta entre tradição e mudança. Lucas e Basil, mesmo afastados de funções de confiança, foram tratados com dignidade, a fim de evitar rancores que pudessem dividir ainda mais a vila. Aos poucos, a neblina deu lugar a manhãs claras e mais cheias de movimento. Crianças passaram a brincar entre as lápides, agora cuidadas com mais zelo. O cemitério, longe de ser visto como espaço de medo, voltava a ser símbolo de continuidade e respeito à memória coletiva. Miss Marple, satisfeita com o desfecho do debate, continuou atenta aos detalhes e relações humanas, certa de que mistérios sempre surgem onde há vida em movimento. Ela compreendia que a tradição, bem cuidada, serve de raiz para o crescimento saudável e que a mudança, quando conduzida com respeito, fortalece as bases de qualquer comunidade. A partir daquele episódio, St. Mary Mead não era mais apenas um vilarejo tradicional, mas uma comunidade renovada, onde passado e futuro dialogavam de maneira mais honesta, tudo graças a um mistério que, ao ser desvendado, fez a vila olhar para si mesma e repensar seus valores e prioridades. Com a vila já menos tomada pelo temor do sobrenatural e mais mobilizada em torno das decisões comunitárias, destacou-se a atuação das mulheres como principais agentes de equilíbrio e investigação durante a crise. Miss Marple, em seu estilo reservado, continuava analisando discretamente os detalhes que outros ignoravam. Suas observações sobre a terra nos livros, o cheiro de cal, as lanternas e os horários dos voluntários foram cruciais para desmascarar o esquema de Lucas e Basil. No entanto, o trabalho investigativo nunca foi solitário. Desde o início, Marta Clemente, mesmo focada nos preparativos da procissão e nas rotinas da igreja, manteve atenção às movimentações do grupo e questionou discretamente Rosie Allen sobre o que realmente viu naquela noite. Sua sensibilidade permitiu acalmar Rosie e extrair informações valiosas, como o comportamento atípico de Lucas e a presença de objetos fora de lugar no galpão. Marta também foi quem percebeu que Basil Morton aparecia sempre nos momentos mais oportunos, como se buscasse manipular a narrativa do sobrenatural. Ida Brooks, com seu conhecimento do jardim de ervas e dos registros antigos, desempenhou o papel central quando Miss Marple solicitou acesso ao livro Razão. Ida inicialmente hesitou, temendo represálias ou julgamentos, mas ao notar o respeito e a confiança,
transmitidos por Miss Marple e por outras mulheres da paróquia, resolveu colaborar abertamente. Sua transparência ajudou a revelar os registros alterados e os nomes riscados, desmontando a ideia de que tudo era uma simples reorganização administrativa. Ao mesmo tempo, Helena, sobrinha do reverendo, apesar de jovem e pouco envolvida nas decisões anteriores, foi peça-chave para esclarecer a motivação por trás das ações de Lucas. Ela, ao ser questionada por Miss Marple, revelou conversas e atitudes recentes do noivo, que deixavam claro seu medo de fracassar como provedor, justificando suas escolhas equivocadas. A união das mulheres da vila ficou evidente também nas assembleias e reuniões de emergência. Marta Clemente articulou uma frente de voluntárias, ampliando o debate para além das lideranças tradicionais. Mulheres de todas as idades passaram a participar ativamente, promovendo rodas de conversa, ouvindo famílias, catalogando as memórias relacionadas aos túmulos antigos e resgatando histórias pouco conhecidas da comunidade. Miss Marple sabia que a investigação ia além da coleta de provas físicas. Era preciso analisar a rede de relações e a forma como as informações circulavam. Por isso, manteve conversas frequentes com Rose, Helena e outras jovens, ouvindo relatos sobre horários, ruídos noturnos, movimentação de lanternas e até boatos de possíveis visitantes externos. Com esse mosaico de pequenas pistas, foi possível refazer os passos dos envolvidos, confrontar depoimentos e chegar à verdade sem humilhar ou afastar ninguém da vida em comunidade. Outro fator decisivo foi a empatia demonstrada durante o processo. Marta, Ida e até mesmo Helena, mesmo desconfiando de Lucas e Basil, optaram por abordar a situação sem histeria ou acusações públicas. Esse cuidado evitou escândalos desnecessários, preservando o convívio e permitindo que, mesmo após a revelação do esquema, todos pudessem permanecer na vila sem estigmas duradouros. O trabalho coletivo das mulheres também se refletiu nas soluções propostas após a crise. Foram elas que sugeriram a abertura dos registros do cemitério, o levantamento histórico e a busca ativa por descendentes de famílias antigas. Ida, por exemplo, liderou mutirões de limpeza nos túmulos, reunindo mães e filhas, incentivando a participação das crianças para que conhecessem as raízes do vilarejo. Helena, assumindo o papel de liderança entre os jovens, propôs ações sociais para arrecadar fundos, como feiras, vendas de doces e pequenos concertos no salão da igreja. Essas iniciativas mostraram que a solução para os problemas financeiros podia vir do engajamento coletivo e não de medidas drásticas que ferissem a tradição. Miss Marple, sempre discreta, foi reconhecida pelo reverendo Hampton como o fio condutor da investigação. O reconhecimento se estendeu também às outras mulheres que receberam agradecimentos públicos durante uma cerimônia especial na igreja. O próprio inspetor Slack admitiu em seu relatório que a perspicácia feminina e o olhar atento às pequenas mudanças do cotidiano foram determinantes para a solução do caso e para a restauração da harmonia local. O episódio do fantasma do Jardim da Reitoria transformou-se para as mulheres de St. Mary Mead em símbolo de protagonismo silencioso. Em vez de buscar protagonismo individual, compartilharam informações, apoiaram-se mutuamente e fortaleceram a coesão social da vila. Mesmo aquelas que antes pouco participavam das decisões comunitárias passaram a se envolver, transformando a crise em oportunidade de aprendizado e crescimento coletivo. A vila, que por tanto tempo dependera das figuras masculinas para resolver conflitos,
percebeu o valor do olhar atento, da sensibilidade e da rede de confiança tecida pelas mulheres. A lição mais marcante foi perceber que mistérios podem ser resolvidos não só com lógica, mas também com empatia, diálogo e colaboração. No fim daquele mês, St. Mary Mead já era outra. A procissão das lanternas, enfim realizada, foi marcada por clima de festa, gratidão e renovação. Crianças, jovens, adultos e idosos caminharam juntos entre as lápides iluminadas, celebrando não apenas o fim de um mistério, mas o início de uma nova fase de engajamento e solidariedade. Miss Marple, sentada discretamente entre as amigas, sorriu, satisfeita por ter ajudado a vila a encontrar suas próprias respostas, com inteligência, união e respeito à história de cada um. Após a revelação dos responsáveis pelo falso fantasma e as primeiras medidas para restaurar a rotina em St. Mary Mead, a vila não demorou a enfrentar um novo tipo de inquietação. A dúvida sobre até que ponto pessoas bem-intencionadas podem ultrapassar limites éticos, justificando atitudes com base em temores, necessidades ou sonhos pessoais. O caso trouxe à tona questões delicadas, envolvendo tanto a integridade dos líderes comunitários quanto a confiança entre vizinhos. A confissão de Lucas Ralston sobre seus verdadeiros motivos, proteger o futuro de Helena e garantir a sobrevivência financeira da paróquia, dividiu opiniões. Havia quem considerasse sua ação imperdoável, um golpe contra a confiança coletiva. Outros, porém, enxergavam-no como alguém acuado por circunstâncias que recorreu a meios errados acreditando servir a um bem maior. O próprio reverendo Hampton, ao reler o depoimento do tesoureiro, admitiu que, se não justificava, compreendia a lógica emocional por trás da decisão. Na prática, o episódio forçou a vila a repensar os critérios para julgar erros e acertos de seus membros. As reuniões seguintes foram marcadas não por acusações abertas, mas por reflexões. Marta Clemente argumentou que todos, em algum momento, já haviam se sentido tentados a ocultar um problema, acreditando que estavam evitando algo pior. Ida Brooks compartilhou histórias do passado local em que decisões duvidosas foram tomadas por desespero, mas corrigidas com diálogo e humildade. Essa abertura ao debate permitiu que a comunidade reconhecesse o papel das emoções, como medo de fracassar, orgulho e insegurança, nas escolhas dos envolvidos. Lucas, afastado de sua função, foi convidado a permanecer na vila e participar das atividades, ainda que sem cargo de confiança. Basil Morton, igualmente, admitiu ter alimentado o medo do sobrenatural mais por desejo de reconhecimento do que por maldade deliberada. Miss Marple, chamada a dar sua visão durante um encontro especial no salão paroquial, pontuou que em todos os seus anos observando a natureza humana, raramente encontrou vilões absolutos. Muitas vezes são pessoas comuns que, pressionadas por circunstâncias, cruzam linhas perigosas. A diferença está em como escolhem reparar os danos após perceberem o erro. A comunidade decidiu, por voto aberto, não acionar medidas legais severas contra Lucas e Basil. Optou por sanções educativas e por um processo público de reconciliação. Eles deveriam, durante o mês seguinte, liderar mutirões de restauração do cemitério, trabalhar em campanhas de arrecadação e pedir desculpas formais àqueles que mais sofreram com o medo causado pelas ações. Esse caminho conciliatório trouxe bons resultados. O trabalho coletivo estreitou laços, permitiu que conversas sinceras ocorressem e abriu espaço para que outras pessoas também compartilhassem dilemas
e arrependimentos. Rose Allen, por exemplo, admitiu ter alimentado boatos por insegurança. Outros moradores confessaram pequenos erros antigos, dissolvendo mágoas silenciosas. A experiência ensinou que comunidades fortes não se constroem com perfeição, mas com disposição para enfrentar fragilidades de modo transparente. O reverendo Hampton, antes rígido, mostrou-se mais acessível, disposto a ouvir os jovens e valorizar sugestões inovadoras. Marta, antes resistente a mudanças, percebeu que tradições só se mantêm vivas quando adaptadas com discernimento. A reflexão coletiva não eliminou todos os conflitos. Afinal, interesses divergentes continuavam a existir, mas tornou a vila mais madura em suas escolhas. A Assembleia decidiu criar um conselho misto, composto por pessoas de diferentes idades e perfis, para avaliar futuras decisões sensíveis, garantindo que nenhum grupo ou indivíduo carregasse sozinho o peso de decisões delicadas. Miss Marple, satisfeita com a postura madura dos vizinhos, sugeriu que os aprendizados fossem documentados e compartilhados em outras comunidades da região, incentivando a cultura da escuta, do perdão e da busca por equilíbrio entre ética e pragmatismo. Ela ajudou a organizar uma série de palestras e rodas de conversa, transformando o caso do fantasma em referência positiva para além dos limites de St. Mary Mead. No dia em que a vila celebrou o encerramento do ciclo de mutirões, houve uma cerimônia simbólica no cemitério. Lanternas foram acesas não apenas para espantar medos, mas para iluminar a memória dos erros e conquistas da comunidade. Lucas e Basil agradeceram a oportunidade de reparar suas falhas e cada família acendeu uma vela em homenagem à coragem de encarar a verdade. A repercussão positiva do episódio foi além da vila. Jornais regionais destacaram o modelo de reconciliação adotado e outras pequenas localidades buscaram aprender com a experiência de St. Mary Mead. O nome de Miss Marple foi citado como exemplo de liderança ética, mas ela mesma insistiu em dividir o mérito com as demais mulheres e com todos que, mesmo em erro, souberam recomeçar. O episódio do fantasma revelou, enfim, que ética e convivência são dinâmicas e exigem revisões constantes. Medo, ambição e necessidade podem levar pessoas a caminhos tortuosos, mas só a disposição coletiva para enfrentar e corrigir tais desvios mantém uma comunidade saudável. A vila, antes assombrada pela desconfiança, voltou a ser exemplo de convivência, tolerância e respeito às complexidades humanas. Miss Marple, ao final daquele ciclo, caminhou pelo jardim da reitoria, certa de que mistérios sempre surgirão. Mas enquanto houver diálogo, honestidade e vontade de aprender, nenhuma sombra será forte o bastante para dividir St. Mary Mead. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.